Efésios, capítulo 4, versículo 4 em diante. Efésios aqui no capítulo 4, aqui, a partir desse versículo 4, eu vou ler com você, vai dizer assim. Todos acharam? Eu quero que todos acompanhem, independente da sua tradução. Amém? Eu tenho praticamente certeza que a sua tradução vai falar basicamente a mesma coisa. Há somente, capítulo 4, versículo 4 até o versículo 6. Há somente um corpo e um espírito, como também fosse chamado uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém? Como assim, pastor? Que texto forte, não é? Ele excluiu alguém? Quem que o texto excluiu aqui? Apóstolo Paulo aqui destaca alguns fundamentos que dizem que todos somos um em Cristo Jesus. Todos somos um em Cristo Jesus. Somos todos a um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por todos e está em todos. Muitas pessoas, elas são satisfeitas, elas se sentem realizadas quando elas têm uma carta de recomendação, quando o nome dela está arrolada naquela ata de rol de membros de uma denominação. Ela se sente muito satisfeita quando ela olha para uma igreja e ela fala assim: a minha igreja tem doutrina. E daí em diante começa-se aquela rivalidade de placa, de CNPJ, de estatuto, onde as pessoas começaram a fazer monumentos e criarem um CNPJ e um estatuto, e aqui sim é o lugar onde Deus age. Aqui é o lugar onde tem um povo que vai morar no céu. Então, nós temos muitas pessoas em vários lugares que simplesmente basta quando ela se sente um religioso, alguém que vive uma religião. Há muitos debates sobre doutrinas e até mesmo qual a igreja que irá morar no céu. Quantas vezes você não já ouviu falar, ou então uma pessoa te lançar uma indireta, como se você estivesse caminhando para um abismo, você estivesse caminhando a favor do mundo, dentro da placa da congregação onde você vai, onde você congrega, porque o lugar onde tem o povo que vai para o céu está na congregação fulana de tal. Porque é lá sim que tem doutrina, é lá sim que tem um povo que vive o que a palavra diz. Lá nós temos uma normativa onde você tem que se vestir, onde você tem que saber como os seus cabelos estão. E não somente por isso. As pessoas começam a se apegar a esse tipo de doutrina, que é doutrina de homens, quando a Bíblia vai relatar. Quando você vai olhar a essência dela, é doutrina, é baseada num estatuto, não na palavra.
Aí a Bíblia vai nos colocar no mesmo patamar. A Bíblia vai dizer que há um só corpo, um só Espírito que age em todos, um só Deus. Então vem aqui, Jesus ele vai dizer o seguinte, que ele é o cabeça do corpo. Como assim? Eu sou pastor da Batista Nacional, onde aqui sim o cabeça da igreja está aclopado. E na denominação fulano de tal, não. Então quer dizer, não é Jesus que está estabelecendo o corpo, sou eu que estou estabelecendo onde o cabeça tem que ficar. Paulo, ele não discute a unidade, ele não discute a unificação da igreja sem antes ele ministrar o evangelho, a palavra. Paulo, ele destaca lá em Efésios 1, 22, volta só um pouquinho aí que você vai, para você acompanhar comigo, vai dizer assim: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas. E deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Paulo ele destaca aqui que Jesus ele é o cabeça da igreja. Jesus, ele é o que comanda a igreja. Ele é aquele que direciona a igreja. Ele é aquele um que diz qual é a verdadeira igreja. Paulo destaca também aqui em Efésios 2:1 sobre, eu quero ler com você para mim falar sobre isso com você. Vai dizer assim: e ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. O Senhor Jesus me fez nascer de novo, te fez nascer de novo com um só propósito: fazer parte do corpo de Cristo. Você é um membro do corpo de Cristo. Você é um membro do corpo de Cristo. Qual membro do corpo de Cristo que você é? Eu até não sei. Uma coisa eu sei: o cabeça você não é e eu não sou. O que eu tenho que saber é que somos todos um. Aqui nós temos uma placa, um lugar onde nós nos reunimos, nós temos um estatuto, nós temos uma doutrina onde nós dizemos assim: ande com ordem e decência. Que é o que a Bíblia diz. A Bíblia, e o que diz isso não é estatuto de Batista Nacional. A Bíblia diz: ordem e decência. Então, o que eu e você temos que fazer para compreender que não é a igreja Batista Nacional que é a escolhida para ser a igreja do reino dos céus? Porque a palavra ela vai nos direcionar, ela vai dizer o seguinte: que a igreja de Deus, a igreja que o Senhor Jesus Cristo escolheu, ela é individual e unida como uma só no Senhor Jesus. Então a igreja do Senhor não é a placa que está dizendo aí fora, Batista Nacional. A igreja do Senhor é você que está no individual aqui dentro, fazendo parte do corpo de Cristo, sendo Ele o cabeça. Então, o que me faz ser igreja? Quem é esse povo que está aqui? Quem é esse povo que está aqui? Porque é isso, pastor, o Senhor está me dizendo. Então, que todos vão morar no céu, que todos são parte do corpo de Cristo, mas para você e para mim, nós sermos igreja do Senhor, há primícias para nós sermos a igreja de Deus. Nós temos que confessar o Senhor como o único e suficiente Salvador. Nós temos que ser batizados nas águas e ser batizados em um só Espírito. Isso faz de você a igreja de Deus. Essa é a igreja verdadeira. Essa discussão entre é ali que prega a verdade, é aqui que prega a verdade, é lá que prega a verdade, então quer dizer que a Bíblia que tem lá é diferente da que tem daqui? O que tem de diferente da outra Bíblia para essa Bíblia aqui?
O que nós temos que entender é que nós não somos donos da verdade, o cabeça é Cristo. Nós temos que entender que nós somos membros do corpo. Nós não temos autonomia para amputar outros membros do corpo. O que nós encontramos hoje em dia, o que nós encontramos onde nós andamos, sabe o que é, irmãos? Eu estou falando de irmãos, não estou falando de ímpio, não. O que nós encontramos é nós como denominação local, verbalizando como igreja de Cristo, querendo amputar um irmão que congrega na outra igreja. Querendo amputar o irmão que está vivendo com nós, unidos em Cristo, por conta dele estar congregando em outra denominação. Nós estamos com um facão na mão dizendo o seguinte: você não faz parte do corpo de Cristo, eu estou te arrancando fora. Quem estabelece quem é o cabeça da igreja aqui sou eu, e vocês estão fora. Nós temos que largar muito de ser religiosos. Nós, como congregação, e outras congregações, outras igrejas, temos que largar a mão de ser hipócritas e aprender a pregar o verdadeiro evangelho. O evangelho não está na placa de igreja, o evangelho não está estabelecido em estatuto de igreja, o evangelho está fundamentado na palavra de Deus, não é no que eu acho, não é no que eu quero que seja, não é na verdade que eu estabeleci para mim e você não faz parte disso. Então quer dizer que eu saio com um facão aí dizendo: você não faz parte do corpo de Cristo, e vou amputando os membros, preste atenção, o membro do corpo de Cristo. Porque eu nunca vi na Bíblia escrito o seguinte, você vai ouvir, eu não estou direcionando para que está gravando aqui, eu não estou atacando a Assembleia de Deus. Não, a única evidência de uma denominação que fala sobre a Assembleia é a Assembleia. E o que é a Assembleia? A Assembleia é reunião de gente. Nós estamos em uma Assembleia. A Batista Nacional está vivendo uma Assembleia nesse exato momento. Não estou apontando o dedo para ninguém, eu só estou dizendo que a Bíblia não vai dizer em momento nenhum, em lugar nenhum, que existe uma placa que vai morar no céu. A Bíblia diz que há um homem, há um membro que está vinculado ao corpo de Cristo que vai morar no céu. Nós temos que entender que a unidade cristã, ela é baseada na doutrina da Trindade. Qual dela? Nós somos um só Espírito. Nós somos um só Senhor, nós temos um só Espírito, nós temos um só Senhor, e um só Deus e Pai de todos. Agora vem aqui, irmãos, com toda sinceridade, com qual autoridade eu, como homem batizado, não é como pastor só não, como homem batizado nas águas, aceitei, confessei o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, tenho a ousadia de achar que eu tenho autoridade de dizer que você não vai morar no céu. Como? Que ousadia é essa minha? Qual é a ousadia? Irmão, eu estou ministrando isso aqui para você compreender uma coisa. Isso está arraigado dentro da religiosidade que não desprendeu do cristão que veio ao decorrer de muito tempo, achando que a salvação está na placa, não está no indivíduo, está na placa. Você não tem doutrina, vocês não têm princípios. Que de adianta nós termos uma doutrina de roupa se a língua está atravessando a rua? De tanto falar dos outros, de tanto acusar os outros, de tanto dizer que o outro não vai, o outro não faz, se for para ser crente desse jeito eu não sou. Verdade está na minha, verdade está aqui.
Mentira. Toma cuidado para quem você está trabalhando. Porque nós temos que compreender que se você aceitou, você confessou o Senhor Jesus como um só Senhor, o mesmo Espírito que está em você, está naquele outro que está congregando naquela denominação, que está lá sendo séria, sendo um homem sério, um pastor sério, um membro sério no Senhor. Ele também confessou o Senhor Jesus. Eu confesso o Senhor Jesus como suficiente Salvador. E de repente ele foi no rio e foi batizado. Ele também confessou, ele também aceitou, ele também recebeu o Espírito. O Deus que está comigo é o Deus que está com ele. Por que não? Só porque eu acho e eu quero que não esteja? O que é que pensa? Eu não estou dando uma palavra para correção para você. O entendimento que nós temos que ter, porque nós não podemos caminhar dessa forma. Se nós queremos entender que somos todos um só em Cristo, nós temos que entender que o que nos une não é a placa. O que nos une é Cristo como cabeça. Que igreja, que Cristo que eu estou servindo? Que eu acho que o céu é feito de rodinhas igual na terra. Qual Cristo que eu estou servindo? Que eu acho que a minha igreja, só nós que estamos aqui, olha irmãos, vamos falar a verdade, irmão. Como que pode eu chegar aqui como pastor e falar para você que só nós vamos subir? Imagina que tragédia. Jesus voltar hoje, o tanto de gente que ia ficar. Que heresia é essa, irmãos? É uma heresia. Quando nós falamos de um só, Jesus ele vai estabelecer isso. O apóstolo Paulo ele vai querer arrancar essa religiosidade, essa caça de dentro de nós, de acharmos que nós somos individuais, onde somos só nós. Então, há somente um corpo, um só Espírito agindo nesse corpo. Como também fosse chamados numa só esperança da vossa vocação. E baseado nisso, irmãos, nesse texto aqui, eu quero só dar uma base bíblica e provar para você que nós somos um, não por conta da denominação onde nós vivemos, é por conta do cabeça que é Cristo. Nós somos um, não é porque hoje nós estamos fazendo parte da Batista Nacional, não, nós somos um porque nós aceitamos o Senhor como o único e suficiente Salvador, e Ele é meu Senhor. Se houver uma perseguição aqui em reserva, no Brasil aqui, não é a Batista Nacional que vai me fazer ficar diante do Senhor, é o meu entendimento de que eu sirvo é a Cristo, não é a Batista. Eu tenho um dever a cumprir com o estatuto, com a burocracia de ser um pastor íntegro, que respeita, que te dá um bom testemunho na cidade. Mas se chegar a haver uma perseguição, eu tenho que viver para Cristo, não é para a placa. Então eu quero meditar com você aqui sobre esse relato que Paulo afirma aqui, que há somente uma igreja. E essa igreja é a igreja de Deus. Não é a igreja fulana de tal, não é a igreja bertana de tal, é a igreja de Deus. A igreja que Cristo veio e comprou. Eu não comprei igreja nenhuma, então eu não tenho igreja. Eu não sou aqui, eu sou ovelha guia. Eu não sou pastor, pastor é Jesus. Eu estou como pastor. Então, diante disso, eu quero meditar com você no primeiro passo que eu quero falar com você. Quero meditar assim, no primeiro relato que dá aqui, que nós somos um só corpo. Versículo 4, há somente um corpo. Só existe uma igreja verdadeira, o corpo de Cristo, os judeus e os gentios. Jesus veio para os deles, mas os deles não o quis, e ele adotou. Então há a igreja dos judeus e dos gentios. Então Jesus a uniu a uma só igreja. A única exigência para fazermos parte dessa igreja é aceitar Jesus como Senhor e Salvador e ser batizado pelo Espírito nesse corpo.
O que faz você um crente salvo em Cristo Jesus é porque você congrega na Batista Nacional? Não. É porque você aceitou, confessou e batizou. Isso fez de você uma igreja de Deus, que é lugar de reunião. Você é a igreja de Deus. Nenhuma denominação ou igreja local pode se apresentar como tal, irmãos. Ninguém pode se apresentar como tal. Eu estou falando isso, irmãos, porque eu ouço muito isso, eu já ouvi muito isso. E tenho certeza que isso pode curar e pode libertar, porque é a palavra que diz, não sou eu que estou dizendo. Temos que usar as ferramentas que temos para que essa palavra chegue. A verdade chegue. A igreja de Cristo não está limitada a esse prédio, o estatuto ou doutrina de homens. Não está limitada a isso. Eu vou começar a colocar limite no que Deus é, no que Deus faz, e qual é a igreja de Deus. Você é a igreja de Deus na terra. É você que está aqui. Sou eu no individual. Nós somos a igreja de Deus. Nós somos essa igreja de Deus. Sabe por que eu estou falando isso aqui para vocês? Às vezes você pode até falar assim, pastor, mas eu entendo isso, eu compreendo isso, mas irmãos, pensa numa vontade que dá da gente rebater ou então falar com uma pessoa quando ela se denomina a dona da verdade. E eu diante de Deus, eu já estava pensando isso há vários dias. E eu vim meditando nessa palavra e eu vi isso. Eu falei assim, eu vou trazer essa palavra para nós como igreja. Porque nós não podemos ser mais um pensando dessa forma. Nós não podemos fazer parte da estatística onde nós somos a verdade, onde nós somos o membro excelente e o outro não. Então eu vou andar com um facão na mão, amputando membros do mesmo corpo. Eu tenho que entender isso. Então a partir da hora que nós entendemos isso, nós temos que andar com mentiolate, ajudando os membros do nosso corpo. Ajudando, compreendendo, tendo compreensão. Se ele não entendeu, ele vai entender. Um só Espírito, há um só corpo, um só Espírito. Paulo destaca também aqui esse um só Espírito. Então, quando se tem Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito habita no crente. Lá em Romanos 8, 9, vai dizer assim, Paulo vai dizer que se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Então, como passo a passo vai estabelecer você como a igreja de Deus? Quando alguém chegar com essa conversa em você, você tem que entender, você tem que ter um entendimento de quem você é, uma compreensão de quem você é. Paulo ele vai destacar, se você não tem o Espírito, você não faz parte da igreja de Deus. Então, essa igreja é você. Se você aceitou, você faz parte do corpo e tem o Espírito. Então, o que estamos vendo hoje, nos momentos a qual nós estamos vivendo, é um membro do corpo de Cristo fazendo esse tipo de coisa. Você não é. E isso é difícil. Não é uma questão de ser difícil de escutar, é porque uma pessoa que faz isso, ela constantemente prega isso. Ela vive pregando isso. E eu estou aqui hoje, irmãos, aproveitando mesmo, eu estou aproveitando a gravação que vai para o YouTube, isso é uma mentira. É mentira. Para quem prega isso, você pode até me questionar depois, né, quem estiver ouvindo, é mentira isso. Porque você tem que estar embasado no que a Bíblia diz para provar que alguém não está no corpo de Cristo. Sendo que nem a Bíblia exclui um homem ou uma mulher que confessou Jesus e foi batizado. Quem sou eu e quem é você para excluir? Quem somos nós para excluir? Não é, irmãos. Nós temos que pregar o que as Escrituras mandam. Há um só corpo, um só Espírito. Temos que tomar cuidado com a religiosidade.
Temos que tomar cuidado com essas discussões vãs. Eu estou falando isso aqui porque eu não gosto de discutir isso fora, e isso fica como um ensinamento. Ensinando, eu estou aqui ensinando que isso não deve ser discutido. Se eu não compreendi, eu não posso condenar. Porque onde a Bíblia diz que eu não posso usar um short? Eu te desafio você a procurar no YouTube, onde você quiser, e ler a Bíblia inteira e me mostrar onde que a Bíblia me proíbe de usar um short. E por que eu falo que o fulano não vai para o céu porque usa short? Porque eu tenho a ousadia de acusar alguém na cara porque diz que não usa. Meu Deus do céu! Nós não podemos viver uma igreja, não podemos falar que nós somos igreja de Deus desse jeito. Eu não posso me manifestar como ser igreja de Deus acusando o meu irmão. Porque eu tenho como meu irmão. É meu irmão em Cristo. É minha irmã em Cristo Jesus. Mas eu não posso deixar você ficar fazendo isso, querendo amputar um outro companheiro de batalha minha. Querendo amputar aquele um que vai me ajudar. Nós temos que entender isso. Se você e eu olharmos isso e ficarmos quietos, nós estamos fazendo, sabe o quê? Deixando esse um amputar um membro do corpo de Cristo que vai poder te ajudar e vai poder me ajudar nas horas difíceis. Temos que retirar essa religiosidade do nosso coração. Nós não podemos ser religiosos ao ponto de amputarmos, matarmos pessoas. Matarmos pessoas, irmãos. Se eu não entendo, eu não discuto sobre o assunto. Se eu não quero ensinar, eu só quero ofender, eu não discuto sobre o assunto. Uma só esperança, preste atenção, que a Bíblia vai relatar que nós todos temos um só corpo, vivemos num só corpo, um só espírito. E se eu começar a dividir esse corpo, dividir esse espírito, eu estou montando um corpo para mim. Se eu estou montando um corpo para mim, o cabeça que montou um corpo lá na cruz, não faz parte desse corpo não. Se você faz parte do corpo que foi montado na cruz, é esse aqui, ó. Temos um só corpo. E não está dizendo, a Batista Nacional faz parte desse corpo. Não, nós temos um só corpo, aquele que foi montado na cruz. Um só Espírito e uma só esperança. Quem você espera? A minha esperança, ela está na volta do Senhor. A minha esperança está na volta gloriosa de Cristo. A minha esperança está naquele momento onde os mortos em Cristo Jesus receberão um corpo glorioso e os vivos serão transformados e arrebatados para encontrar com Jesus dos ares. Se eu creio nas Escrituras como ela diz, eu estou esperando isso como você também. Agora eu estou tomando o corpo de Cristo e estou querendo mandar nele. Estou querendo falar assim, Senhor, o Senhor não sabe o que faz. Porque isso não é certo. E eu vou tomar conta disso aqui para o Senhor. Eu vou arrancar tudo que o Senhor, que está errado aqui. Aí Jesus pega e fala, não é assim não. Nós temos um só corpo, um só espírito, uma só esperança. A não ser que a sua esperança ou a minha esperança seja diferente dessa. Que aí o corpo é seu, o corpo é meu, eu faço dele o que eu quiser mesmo. Mas ele não é aquele um que vai se encontrar com Jesus nos ares. Aí eu provo para você que não é. Não é, porque a Bíblia diz que não. A Bíblia fala que não, não é eu que estou falando que não. Aí não é eu que estou te julgando. A Bíblia. Então quando eu e você querer afirmar uma coisa tão séria dessa, eu tenho que estar embasado biblicamente. Porque quando você fere a minha salvação, você tem que comprovar biblicamente ela. Não é me tirando do caminho, eu não estou ofendido com nada não, eu estou ensinando uma coisa, porque nós não podemos ser aqueles que ofendem as pessoas dessa forma. Porque eu não tenho igreja e você não tem igreja, quem tem igreja é o cabeça, que é Jesus, a igreja é dele, quem sabe o que faz é ele. Não é eu. O Senhor me colocou aqui para ensinar. Ele me direcionou o caminho, eu estou caminhando nele, estou ensinando também. Então qual a sua esperança? Um só Senhor. Irmãos, eu fico assim meio assim com isso aqui, sabe por quê?
Porque é o seguinte, irmão, não é uma questão de... É porque assim, o que você tem que entender o que eu estou dizendo para você, é que um membro do corpo, um que anda com você, se você é a perna, se você é o pé e ele é a perna, você está carregando ele. Ou se ele é a perna, ou se você é a perna e ele é o pé, um carrega o outro. É uma pessoa que faz parte do seu sangue, que está com essa má interpretação, dizendo que o seu Senhor não é o mesmo dele. Então, nós temos um só Senhor, e esse Senhor é Jesus. Nós temos que compreender na nossa caminhada que nós não servimos a dois senhores. Não há dois senhores, não há separação de senhores. Esse aqui é meu senhor, esse aí é seu. É isso que causou essas divisões de muitas igrejas. É por isso que se você, pastor, eu estou mudando daqui de Reserva do Cabaçal, eu vou morar lá em Santa Fé do Sul, em Cuiabá, não sei onde eu vou morar. Olha, pastor, eu cheguei aqui, pastor, tem uma igrejinha aqui, perto da minha casa aqui, mas coisa bênção de Deus. Conheça no que ela acredita, conheça o que ela prega, conheça quem que ela segue. Não é distância que vai fazer você congregar. Porque você tem que entender o que diz. Qual é a profissão de fé. Qual é a verdade que prega. Qual é o Senhor que ela serve. Porque não é a igreja que vai salvar, é o que você vai aprender lá dentro que vai te fazer você uma pessoa religiosa ou uma pessoa que vai caminhar no reino de Deus. Então nós temos que entender que nós estamos aqui para caminhar, não é para ser religioso. Então, é difícil nós crermos que um crente que diz ter Jesus como Senhor e Salvador não conseguir andar em unidade. Porque quando eu digo para você, você não faz parte do corpo, eu não quero andar com você. Então eu não posso dizer que eu estou nesse corpo. Porque quem está no corpo de Cristo, ele vai onde Cristo manda, não é onde ele quer. Quem está no corpo é quem Cristo quer, não é quem eu quero. Eu não gosto do jeito que aquela congregação é. Eu não gosto do jeito da doutrina dela. Então por isso ela é o quê? O que você vai prosseguir está embasado biblicamente? A Bíblia te dá respaldo para isso? Se não dá, deixa caminhar. Deixa que Deus vai saber de todas as coisas no fim dos tempos. Eu quero chegar lá, quero que o Senhor me acolha assim e falar assim, ó, vinde bendito de meu Pai. Eu não quero que o Senhor Jesus chegue lá e fale assim, ó, aparta-te de mim, que eu não te conheço. Senhor, mas eu estive lá na Reserva do Cabaçal, onde eu passei e preguei, ministrei, mas eu não te conheço. Eu não te conheço. A religiosidade vai fazer nós chegarmos diante de Deus e ouvirmos isso. Temos que tomar cuidado com a religiosidade. Irmãos, a maior parte das brigas no mundo é por conta de religião. O anticristo vai chegar com a proposta de apaziguar. Então temos que tomar cuidado com a religiosidade. Fizeram uma pergunta para o grande líder espiritual, Gandhi, lá na Índia. Perguntaram para ele o seguinte: qual é o maior impedimento do cristianismo aqui na Índia? Sabe qual foi a resposta dele? Para você ver que não é uma indireta. Isso aqui foi lá na Índia. Qual é o grande impedimento do rompimento do cristianismo aqui na Índia, Gandhi? Ele fala assim, ó, o próprio cristão vive brigando entre si. É eu sei, eu entendo, é eu que faço, é eu que sou, é eu que é eu, todo mundo querendo ser a mão, todo mundo querendo ser o pé, tudo é ele dizendo isso. Quando nós entendermos que nós estamos bem aclopados no membro que nós somos, nós vamos ser muito mais bem sucedidos no corpo. Eu tenho que entender qual parte do corpo eu sou e pronto, fulano é outra parte do corpo, ele que vai ter que discernir isso. Eu não posso simplesmente excluí-lo porque eu não discerni qual parte do corpo ele é. Então se um ímpio
tem esses discernimento, imagina, nós como crentes, o que nós não deveríamos viver e seguir? Nós temos que ter esse entendimento. Nós somos um só. Nós somos um só. Estou concluindo com você aqui. Nós vivemos em uma só fé. Versículo 5. Temos um só Senhor e uma só fé. O texto é bem claro em dizer, uma só fé. A sua tradução está dizendo assim? Uma só fé. Então não tem como eu ficar falando que eu tenho várias fés que levam a vários lugares. Uma só fé. Então se você está em Cristo Jesus, você está batalhando nessa fé. Lá é Judas, capítulo 1, versículo 3. A fé é a porta de todo aquele que batalham por ela. Você está batalhando por ela? Então não deixe ninguém tirar essa fé de você. Vivemos em uma só fé. A fé é entregue a todos os santos. A sexta vai dizer assim, que temos todos um só batismo. Já estou concluindo com você, amém? Esse batismo aqui, irmãos, tenha compreensão que não está falando de batismo nas águas. Preste bem atenção, se você nunca se atentou para isso, você vai se atentar agora aqui, no versículo, uma só fé e um só batismo. Lá em 1 Coríntios, versículo 12, abre lá rapidinho que eu quero. Primeira Coríntios 12, versículo 13, vai dizer assim: pois em um só Espírito todos nós somos batizados em um corpo, que quer judeu, quer grego, quer escravo, quer livre, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Não é as águas, é do Espírito. Nós somos batizados em um só Espírito. Quando nós somos batizados, nós nos tornamos um. As águas é uma aliança que nós fazemos para fazer parte desse um só Espírito. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeu, quer grego, quer escravo, quer livre. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então nós bebemos de uma só água. Eu não posso ficar cuspindo na água que eu bebo. Então, este batismo que Paulo aqui está falando aqui, ele não é aquele batismo de aspersão, de fusão, de imersão. Paulo está falando do batismo na união, que nos faz ser a igreja verdadeira de Deus. É aqui que faz de você a igreja. Aqui está a igreja verdadeira. Nesse capítulo 12, versículo 13, está fazendo uma análise da placa da igreja de Deus aqui na terra. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeu, quer grego, quer escravo, quer livre. A todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Esse é o nome da placa da igreja de Deus aqui na terra. Se tem uma placa é essa daqui. Todos somos parte dessa igreja de Deus. Quero concluir com você dizendo que há um só Deus. Então, nós não podemos, irmão, eu estou dando essa palavra aqui para nós, aqui, principalmente como igreja local, porque o que está sobre nós é um só Deus, um só Senhor, um só Espírito. E eu não me entristeceria mais em ver a minha mãe chegando em um lugar comigo e alguém perguntando: esse aí é seu filho? E ela falando assim: não, não é não. Você conhece o que você ouve aqui. Em outros lugares, em outras denominações, cada um tem responsabilidade no
que fala e o outro que ouve tem responsabilidade no que ele ouviu. Analise as Escrituras. Você não está aqui para me julgar o que eu digo, você está aqui para analisar ela. Analise ela. Pode analisar o que eu estou falando. Analise o que eu estou falando. Cada palavra que eu disser para você, que você pode analisar ela diante de Deus. Eu tenho responsabilidade no que eu falo para você. Se eu tiver errado um dia, eu falo assim, eu tenho errado, eu falei o que eu não podia, o que eu não devia, sou bem humilde para isso. Só que nós temos que compreender que nós temos um só Deus. Deus e Pai de todos. Deus sobre todos, age em todos e está em todos. Foi bem pedagógico, não foi? Deus sobre todos, é Deus sobre todos, Ele age em todos, não é só Deus sobre todos, Ele age, Ele trabalha, Ele movimenta em todos, não é em quem eu, como pastor Robson, quero, é Ele que age em todos, no meio de todos e está em todos. O que eu quero deixar para você aqui essa noite é que nós não somos membros da Igreja Batista Nacional, nós somos membros do corpo de Cristo. Nós temos um só corpo, que é o corpo de Cristo. Nós temos um só Espírito, que é o Espírito que habita e age no corpo de Cristo. Nós vivemos em uma só esperança, que é a volta e transformação desse corpo glorioso e encontrar com Ele no céu. Nós temos um só Senhor, que é esse que nós confessamos, é aquele que morreu na cruz. Nós temos uma só fé, que é a esperança que Ele voltará. Nós vivemos um só batismo, um batismo desse Espírito que age por meio de todos. E nós temos um só Deus. Então, irmãos, eu estou dando essa palavra aqui para você compreender uma coisa. Nunca faça isso. Sabe por quê? Eu vou te dar uma notícia séria também essa noite. Para mim e para você. Não é só para você não, estou pregando para mim. Quando eu começo a analisar quem é para ser, quem tem que fazer parte do corpo de Cristo, eu não estou dentro do corpo de Cristo. É lógica isso, eu não preciso provar isso biblicamente não. Porque não sou eu que vincula um membro no corpo de Cristo. Quem vincula o membro no corpo de Cristo é Deus, porque Jesus fala assim, ó, a quem aquele Deus me enviar a mim, jamais eu lançarei fora. Ou está escrito na palavra assim, ó, a quem aquele o pastor Robson mandar a mim, jamais eu lançarei fora. Aquele a quem ele irmãozinho, fulano de tal, que congrega naquela igreja, fulano de tal, mandar a mim, jamais eu lançarei fora. É isso? A Bíblia fala outra coisa, a Bíblia fala assim, ó, aquele a quem Deus, Pai de todos, mandar a mim, Jesus falando, jamais eu lançarei fora. Quem sou eu para mandar alguém sair fora do corpo de Cristo? Quem somos nós? No carinho do Espírito Santo eu estou ministrando isso aqui na sua vida hoje, irmãos. Porque isso quebra correntes poderosas na nossa vida. Quebra correntes, você não tem ideia que tipo de correntes quebra na nossa vida. Porque nós temos que compreender que a palavra tem que ser ministrada para ela virar cura no nosso meio. Ela tem que ser ministrada para que ela venha sarar. E eu quero deixar para você aqui, ó, somos todos um. Somos todos um. Às vezes nós não concordamos, nós não aceitamos, mas está ferindo o princípio de salvação, irmãos? Eu bato duro enquanto é questão de princípio de salvação. Ao contrário, deixa o irmão andar. Anda, meu irmão, vai na paz. Deus abençoe sua vida. Que Deus venha abençoar grandiosamente o ministério onde você está, o pastor onde você está. Eu disse isso aqui esses dias para trás, eu recebi essa palavra e quero ela para mim.
Eu não estou aqui para tomar membro de igreja de ninguém. Eu quero ganhar almas para Cristo, almas que estão perdidas, pessoas que estão desviadas e não estão em lugar nenhum. Eu quero que o Senhor mande de volta, que nós estamos aqui para cuidar. Que o Senhor venha abençoar cada um onde está, porque foi lá que o Senhor colocou, então é lá que ele vai ser abençoado. Mas ele tem que entender que ele é um só. Ele não tem várias igrejas, ele é a igreja. Aleluia. Receba essa palavra no seu coração, para a sua vida, como ensinamento, como eu recebi para mim. Estou trazendo para mim isso aqui, não estou falando para te acalmar agora não. Eu recebi para mim, eu quero isso para mim, e quero deixar isso para você aqui essa noite também, no nome de Jesus, amém?